Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. E enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. São Marcos começa agora a narrar o chamado dos apóstolos e hoje menciona de modo concreto o chamado de São Mateus. Se nos colocamos na cena, ficamos impressionados com o que aconteceu. Podemos imaginar São Mateus debaixo de uma tenda, sentado numa cadeira diante de uma mesa e uma fila de pessoas para pagar os impostos. De repente, Jesus se aproxima dele, faz silêncio, olha nos seus olhos com um olhar penetrante e lhe diz: "Tu, segue-me." E o que aconteceu? São Mateus se levantou imediatamente, deixou tudo e passou a segui-lo. É impressionante, não é verdade? Imaginem o olhar de Jesus pensando no efeito que ele produziu. Não conseguimos imaginar que um ser humano normal consiga, com o olhar, arrastar alguém atrás de si. Que força, a força do amor, senhorio e profundidade deve ter o olhar de Jesus. Que esta cena nos ajude a irmos penetrando no conhecimento de Jesus, que é o ser mais extraordinário que já passou por esta terra. Vamos continuar a nossa série que temos visto aos sábados sobre a Bíblia e que paramos no ano passado. Estamos estudando o livro do Gênesis e no último episódio falamos sobre José, o filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos como escravo e se tornou ministro do faraó do Egito. Hoje vamos falar sobre Moisés. Depois da história de José e de toda a sua família que foi morar no Egito, o Gênesis não fala mais nada até a aparição de Moisés, cerca de 400 anos depois. Com o passar do tempo, com a morte de José e do faraó que o estimava, o povo judeu foi se tornando escravo dos egípcios. Quando Moisés aparece, o povo judeu estava completamente subjugado e sem poder viver a sua religião. Vejamos um vídeo agora resumindo a vida de Moisés. Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão do Egito. A história de Moisés na Bíblia está registrada entre os livros de Êxodo e Deuteronômio. Moisés é considerado o principal personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele foi o legislador por meio do qual Deus constituiu os hebreus como nação e os conduziu até os limites da Terra Prometida. Moisés é reconhecido como o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés era descendente da tribo de Levi, e ele era filho de Joquebede e Arão. O significado do nome Moisés é incerto, pois não se sabe com exatidão a sua origem. Alguns acreditam que esse nome seja de origem semita, no hebraico que significa tirado para fora. Outros entendem que esse nome seja de origem egípcia, talvez derivado de uma palavra que significa é nascido. Toda essa discussão acontece porque também não se sabe ao certo quem deu esse nome ao menino. Provavelmente foi a princesa egípcia quem lhe deu o nome de Moisés. Porém, existe alguma possibilidade que sua própria mãe, que serviu como sua ama, tenha lhe dado esse nome. A história do nascimento de Moisés é bastante conhecida.
Quando ele nasceu no Egito, havia uma ordem de Faraó de que todo menino hebreu fosse lançado no rio. Todavia, seus pais desafiaram esse decreto e esconderam o menino. Mais tarde, eles o colocaram no rio dentro de um cesto de junco vedado com piche. Quando a filha de Faraó foi ao rio se banhar, viu o cesto que flutuava e se afeiçoou ao menino. A irmã de Moisés, que vigiava o cesto, muito provavelmente Miriam, viu quando a princesa o pegou. Então, rapidamente, ela se ofereceu para arrumar alguém que pudesse criá-lo como ama. Nesse caso, a mulher escolhida foi a própria mãe biológica. Quando o menino alcançou certa idade, ele foi levado à filha de Faraó e passou a viver na corte egípcia. Não se sabe muita coisa de como foi a vida de Moisés no Egito. Tudo que se sabe é que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Quando já era um homem adulto, Moisés demonstrou se importar com seu povo de origem. Ao defender um hebreu que estava sendo espancado, ele acabou matando o agressor egípcio. Moisés pensou que ninguém havia visto o que ele fez, mas no outro dia, ao tentar intervir na discussão entre dois hebreus, um deles lhe acusou de assassinato. Quando o faraó soube o que Moisés havia feito, procurou matá-lo. No entanto, Moisés fugiu em direção ao deserto do Sinai e se estabeleceu em Midian. Foi lá que ele ajudou e protegeu as filhas de Reuel, também conhecido como Jetro. Moisés acabou se casando com uma das filhas deste homem, Zípora. Com ela teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Ele também passou a cuidar do rebanho de seu sogro nas proximidades de Horebe, na península do Sinai. Foi enquanto estava sendo pastor de ovelhas que Deus se revelou a Moisés através de uma sarça ardente e o convocou para liderar o povo de Israel em sua libertação do Egito. Naquele momento, Moisés conheceu o Deus Santo e Vivo. Ele mostrou-se um tanto quanto relutante ao retornar ao Egito, porém ele recebeu de Deus a garantia de sua presença como sinal de que ele havia sido enviado pelo Todo-Poderoso, cujo nome é Eu Sou o que Sou. Moisés também alegou não ser eloquente ao falar. Por isso, Deus permitiu que Arão, seu irmão, servisse como seu porta-voz, declarando a mensagem dada pelo Senhor a ele. Depois de ter passado 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, Moisés retornou ao Egito para confrontar Faraó e pedir a libertação do povo hebreu. Naquela ocasião, ele já estava com 80 anos de idade. Faraó se opôs ao seu pedido e desprezou o Deus de Israel. Então, o Senhor enviou uma série de 10 pragas que significavam o juízo divino sendo derramado sobre a nação do Egito, seu rei e seus deuses. Aqui no canal tem um vídeo super legal explicando o significado de cada uma dessas pragas. Assiste lá depois desse aqui, beleza? Após o envio das consecutivas pragas, Faraó deixou que os israelitas saíssem do Egito. No entanto, antes da última praga que constituiu na morte dos primogênitos do Egito, Deus deu instruções a Moisés para instituir a celebração da Páscoa, que você também pode conferir com detalhes aqui no canal. Após a saída do povo de Israel do Egito, Faraó ainda tentou persegui-lo. Provavelmente ele acreditou que os israelitas ficariam encurralados pelo mar. No entanto, Deus abriu as águas do Mar Vermelho para o povo de Israel passar e depois as fechou sobre o exército de Faraó. Depois disso, o povo partiu em direção ao Sinai, sendo alimentado pelo maná que Deus enviava do céu. Foi ali no Sinai que Moisés recebeu de Deus a lei. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, a fim de receber as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Em decorrência da incredulidade e rebeldia dos israelitas, a peregrinação pelo deserto se estendeu por 40 anos. O resultado foi que a primeira geração que havia saído do Egito morreu antes de entrar na Terra Prometida. Enquanto liderou o povo de Israel, Moisés enfrentou várias oposições. O povo era ingrato e diversas vezes questionou sua autoridade. Moisés conduziu o povo até as fronteiras da Terra Prometida e, inclusive, enviou espias para investigar a terra. No entanto, Moisés não foi autorizado a entrar nela. A razão disso é um papo para outro vídeo, ou você pode saber adquirindo o livro que está aí na descrição do vídeo. Depois, Moisés orou a Deus e lamentou profundamente o castigo de não poder entrar na Terra Prometida. Na véspera do fim do seu ministério e de sua própria vida, Moisés arrumou a sua casa e se despediu do povo de Israel. Josué ficou como seu sucessor diante do povo e entrou com Israel em Canaã. Na ocasião de sua morte, ele subiu no Monte Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado para o povo de Israel. Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moabe. O lugar de sua sepultura não foi conhecido. Que lição nós podemos tirar hoje? A libertação do povo judeu da escravidão do Egito
é um dos eventos mais extraordinários de Deus na história humana. E esta libertação é uma prefiguração da grande libertação que Deus obterá para nós, que é a libertação da escravidão do pecado. Que hoje seja um dia para agradecer a Deus tudo o que faz por nós. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.